estado de equilíbrio, de estado saudável, a gente dá um termo para isso. O termo é esse. Não sabe? Quer nem tentar? Pode chutar. Pode chutar a bola. Grave. Homeostasia é o estado saudável, né, das células do tecido. E aí, Maria Eduarda, se a gente sai do estado de homeostasia, algum tecido saiu do estado de homeostasia, automaticamente entra em processo patológico. Ele entra no processo patológico. E aí, Rayane, qual é a primeira etapa do processo patológico? Vou repetir. Qual é a primeira etapa do processo patológico? Causa. Eu tenho um problema com você. Você tem. Você não lembra. Me lembro. Eu nem lembrar. E aí, me lembra? Primeira etapa do processo patológico é a causa. Sendo que não somos detentores do conhecimento para saber o que está acontecendo com os nossos parentes, né? E aí, se a medicina não consegue chegar no diagnóstico, a gente já da prova não sabe. Que ódio. Se não conseguimos descobrir a causa, ela deixou de ter causa? Não. Não, porque toda doença tem uma causa. A gente chama isso de idiopática. Causa idiopática. Eu, inclusive, vi esse termo do House. E aí, é muito engraçado, a gente começa a entrar em desespero no caderno. E aí, André? Tem que a pergunta mais difícil. Quem sabe eu perdi? É porque da primeira matéria não vi, então. Mas olha só, a segunda etapa, depois da causa. Período de incubação. Eu começo a pensar. Período de incubação. Passou a causa pelo período de incubação. O período de incubação é caracterizado pelo início da agressão até surgir os primeiros Sintomas. Começou os sintomas, esses sintomas vão ser sintomas inespecíficos, correto? E aí começou outro período, que é o período Prodômico. Período prodômico, né? Caracterizado por esses sintomas inespecíficos. Dor de cabeça, né? Cefaleia, dor no corpo, mialgia. São sintomas que não dá para chegar próximo de um diagnóstico, não dá para saber o que é aquilo, correto? Depois do período prodômico entra a quarta etapa, que é o período Estado. Entrou no período estado, o período prodômico era caracterizado por sintomas inespecíficos, o período estado já são sintomas específicos, né? Começou a ter uma síndrome respiratória, petequias no corpo, hemorragia numa certa região, uma úlcera específica, uma verruga, enfim, começou os sintomas específicos, né? E aí dá para se dizer, né? Nesse momento do período estado, é ótimo para conseguir descobrir a causa, né? Para se chamar o diagnóstico. Depois do período estado, alguma coisa tem que acontecer. Né? Essa doença ela vai agravar ou ela vai melhorar, correto? E aí vem as possíveis consequências do processo patológico. Primeiro, pode ter uma Cura. Com sequelas ou sem. Com ou sem sequelas. Pode ter uma cronificação, uma complicação ou um óbito. Correto? Então ele pode cronificar ou complicar. Essa questão da cronificação talvez vocês entendam melhor na aula de hoje. A gente vai falar sobre um processo patológico específico, né, que acontece bastante. E o grande problema desse processo patológico é a cronificação dele. Uma célula, ela pode, o tecido, né, ela pode sofrer uma agressão por uma ação direta ou por uma ação indireta, correto? Se for ação direta, ela sofre uma lesão, né,
E provavelmente aquilo ali vai caminhar para uma morte celular. Mas é uma morte celular por apoptose? Não. Não, por necrose. Teve uma agressão. Não foi essa célula que se programou para se matar. Correto? Então, se teve uma agressão, é uma morte por necrose. Essa agressão, essa célula só vai morrer por causa de quê? Quais são os 4 mecanismos da necrose? Movimento da membrana. Calma aí. Antes de responder isso. Lívia. Pergunta da prova oral. Me fala um mecanismo da necrose. Um mecanismo que leva a célula a necrosar. Interferiu no processo de produção de ATP. Pode falar com a palavra Síntese de ATP. Esquece a palavra bonita. A célula não está conseguindo produzir energia, tá certo? Tá? Essa célula não consegue produzir energia, essa célula morre por necrose. Né? Magda, outro mecanismo. Ai, isso que difícil. Outro mecanismo. Só a célula não produz ATP, ela morre. Só isso? Alteração molecular. Interferência no DNA. Interferiu no DNA, no núcleo da célula, essa célula morre. Interferiu na membrana plasmática, a membrana da célula rompeu, fez qualquer coisa com aquela membrana, essa célula morre. Ela também não produz proteína? Síntese da proteína. Assim como se você interfere na produção de energia, se você interferir na produção de proteína também, essa célula morre. Morre por apoptose? Não. Necrose. Tá? A apoptose é um outro tipo de morte celular. Se essa célula sofre uma ação indireta, significa que ela tem chances de gerar uma lesão reversível. Ela pode voltar para o seu estado de homeostasia, correto? E aí, por isso, se ela está passando por um processo de agressão de injúria, ela vai passar por um estresse. Né? E aí aquilo ali vai gerar as adaptações celulares. A célula está passando por mudanças, que é para que aquela mudança ali não evite que ela morra diretamente, né? Então pode acontecer várias coisas com aquela célula. Na minha, me dá um exemplo de adaptação, só fala um nome. Um exemplo daquela lista de A a T era tudo adaptações celulares. Me fala um nome, só uma palavra. Hipóxia. Hipóxia significa o quê? A célula está com baixa oxigenação. Isso é um estresse para essa célula. Ela está aguentando esse estresse para que ela não morra diretamente. Aquilo ali é uma lesão reversível. Ela pode voltar para o seu estado de homeostasia. Correto? Hipóxia é uma adaptação. Outra adaptação. Hipertrofia. Hipertrofia é o quê? É aumento. Aumento do Tamanho das células, né? Cuidado, isso é o que vocês mais confundem. Hipertrofia, tamanho, plasia, quantidade. Então, hipertrofia é o aumento no tamanho da célula. A célula está aumentando de tamanho. Isso é saudável? É homeostasia para ela? É um estado homeostático? Não. Ela está estressada. Tá? Está passando por um período de estresse. É uma adaptação celular. Ela pode voltar para o seu estado de homeostasia, para o seu tamanho normal? Pode. Tá? Ela está fazendo isso para que ela não morra diretamente. Por isso que é uma adaptação. Tá? Você vai para academia não tá saudável? Hã? Você vai para academia não tá saudável? Você pode levar para essa linha, faz sim. Mas antes de gerar uma hipertrofia muscular no músculo esquelético não é um grande problema. Apesar que, quando você gera um processo de hipertrofia, as células aumentam. A atividade metabólica também aumenta. Lembra do metabolismo? Catabolismo, anabolismo? Então, a atividade metabólica aumenta. E aí, acontece muito com os militares. E as forças armadas ficam quietinhos, tá? Ninguém sabe disso, mas acontece muito. Vira e mexe lá na vila militar, você faz essa vila militar, cai um soldado no chão, puf, morreu. Caiu e morreu, tá? O que ele tinha? Uma doença chamada rabdomiólise. O que é rabdomiólise?
é uma doença de estresse oxidativo das células. O metabolismo está tão acelerado que aquela célula não aguenta. Tá? É muito esforço físico, é muita atividade física, o metabolismo está tão acelerado que aquela célula não aguenta. E aí tem uma parada no corpo inteiro. Tá? E as pessoas que morrem de rabdomiólise, acontece muito dos militares, morrem assim, de cair no chão e morrer. Mas é o que? Vai estar envolvendo uma parada cardiorrespiratória, mas a causa é por causa do estresse oxidativo metabólico. As células não estão aguentando aquela quantidade de informação. Imagina, ele está gastando muita energia, correto? Automaticamente ele tem que produzir muita energia. O rim não aguenta filtrar tanto sangue de uma vez só. O pulmão não aguenta fazer uma troca gasosa tão rápido assim. Então o corpo parece que toma pânico. É a mesma história da empada, né? Ela consegue produzir 20 empadas maravilhosas, né? Por causa daquela estrutura. Se ela tem a demanda de produzir 200, vai dar ruim. Mas então, um órgão vai parar ou todos de uma vez? Todos. No caso da rabdomiólise, ela vai ter sinais. Um grande sinal que aparece é quase que uma falência renal, um problema renal. Que a urina começa a ficar escura. E a rabdomiólise ela vai dando sinais. Né? O problema é que ignora. Né? Para falar que ignora, as Forças Armadas têm grupos de pesquisa que estudam doenças, né? Inclusive doenças relacionadas aos militares. E eles têm grandes grupos de pesquisas para tentar diminuir os casos de rabdomiólise nos militares. Coitado, se apresentou. Tá o bichinho. Tadinho. Vai que vai ser. Não vai, Não mais, né? Vocês estão vendo? Dispensaram, graças a Deus. Dispensar. A gente ia botar você para servir. Não pra servir, mas eu passei, fui passando. Olha como aconteceu isso comigo, foi desesperado. A cara dele é melhor. Só de falar como é que tá. Ai, cara, que situação. Eu fui me alistar. Em frente ao quartel que a Melistar pegou um fogo no ônibus no dia. Aí eram vários rapazes, tipo 200, né? Não, acho que era mais que isso. Tipo, acho que 400 rapazes. Sendo que aí, como o dia que eu ia com o ônibus pegou fogo, eles adiaram pro dia seguinte. Aí juntou os meninos do meu dia com os meninos do dia seguinte. Ou seja, eram 800 pessoas. Era muita gente. E aí, os militares eram super rudes, sargentos, sabe o que eles eram? E eu já tinha passado para a faculdade, né, quando eu tinha 18 anos. E tinha uma galera lá que queria servir, que queria muito servir, sendo que não tinha nem o ensino fundamental completo. E isso, não sei se isso para eles é ruim, não era nada muito aí. Eu sei que eles ficaram numa indução o tempo todo que eu tinha que servir a qualquer custo. E eu falando, eu não quero. Eu não quero. E aí insistindo. Aí acabou que desse galpão as pessoas eram chamadas. Aí acho que primeiro eles chamaram as pessoas que foram dispensadas. Aí chamou uma lista gigante de pessoas que foram dispensadas. E cadê meu nome? Porque eu tava lá. Aí eu comecei a entrar em colapso, né? Eu falei, pensando que eu não quero ser. Eu vou ser preso, mas eu vou ser. Aí começou a chamar as pessoas para os departamentos, né, do Exército específicos, onde eles iam servir. Aí foi chamando. Sobrou eu e mais 3 garotos. Eu e os outros 3 desesperados, olhando pra cara do outro. Eu falei que esqueceram da gente, ou pulou nosso nome, enfim. Aí quando veio depois de muito tempo, o sargento falou assim, parabéns, vocês vão servir no CPOR, que é o administrativo. oficial de reserva, né? E eu falei assim, moça, pode ser no Vaticano, eu não quero ser. Qual a parte do câncer? Você não viu a notícia, deu um papel de caminhamento e foi embora. Era pra eu ir pra casa. Aí eu comecei a entrar em desespero. Aí eu comecei a mandar mensagem pra Deus e o mundo e acabou que eu consegui ser dispensado. Ele mandou mensagem porque tu falou que passou pra faculdade? E a parte do ano que vem? É só o forte, comprou um kit.
Então, é porque parece que ela precisa ter Quando falado. coloca em A, a gente vai entender, não. É engraçado, não tem como só deixa falar, não fazer. Eu ia concordar. Quero que não servir, não. Você tá, eu ia concordar. Aí ano que vem vai ser assim. A minha faculdade vai ser integral, né? Amanhã e tarde. Você repetir o momento. Aí, acho que eu estudante como justificativa, não tem como você repetir porque eu estou fazendo faculdade. Né? Aí eles me botaram para servir. Só porque meu filho queria. Aconteceu isso. Meu filho ele deu início na veterinária, aí aconteceu isso, aí quando ele chegou, disse que não queria servir. O sargento só olhou pra cara dele, apto, pronto, mandou ele voltar, ele tá lá até hoje. Não, e aquele negócio. Só falou isso, apto e mandou ele, tá? Pelado. Aí teve que trancar a faculdade. Não é mais assim, eu acho. Comigo fica assim. O meu filho